Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Samuel 2, os quais também o rei Davi consagrou o Senhor juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado todas as nações que sujeitaram da Síria e Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe e rei de Zobá. Ganhou Davi renome, ganhou ao botar e ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use? Porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamou que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai, e ressuscitarei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão e coma. Porém o Senhor tenha pão e coma. Porém Mefibosete, filho do meu senhor, comerá pão sobre a minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, meu servo assim fará. Comeu, pois,
Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete, filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso morreu o rei dos sírios de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei bondade para com Anum, filho de Naás, com seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi servos de seus para consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi haver dado consoladores está honrado a teu pai? Porventura não te enviou ele seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi, e lhes raspou a metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despiu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se havia tornado odioso a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldado 20.000 homens de pé dos sírios, e de pé Reobe, e dos sírios de Zobá 1.000 homens do rei de Maaca, e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os sírios de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos que haviam de melhor de Israel e formou em linha contra os sírios. O resto do povo entregou Abisai, teu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon fossem mais fortes do que tu, eu ia a teu socorro. Se forte, pois pelejamos variamente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abisai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tomou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbarrados diante de Israel, tomaram a refazer-se. E Adazeder fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram Elã saber que o chefe dos exércitos de Adazer marchava diante deles. Informando Davi, adiantou-se todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram diante dele de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalos. Também feriu a Sobaque, chefe dos exércitos,
de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios e ainda socorrer os filhos de Amon. Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos, com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Raba. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu a mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betsabá, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou com este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi a Urias desce a casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias deitou-se à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram no saber Davi, dizendo: Urias não desceu à casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe e meu senhor, meus servos e meu senhor estão acampados ao